Pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE mostrou que, em 2017, apenas 41,5% dos municípios brasileiros afirmaram possuir um plano municipal de saneamento básico. Em relação à política municipal de saneamento, 38% dos municípios informaram ter concluído ações nesse sentido. Essa é uma situação muito preocupante. No ano passado, 34,7% dos municípios relataram ocorrência de endemias ou epidemias de doenças ligadas à falta de saneamento básico, e a dengue foi a doença mais citada, com 26,9% relatando ocorrências. Sobre isso eu converso agora com o professor Pedro Luiz Cortes, que é livre docente, professor da ECA, também leciona no PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Bom dia, professor Pedro Luiz, tudo bem? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. O professor já sabe muito, né, sobre essa questão de falta de saneamento, por exemplo, e a associação direta com saúde. Sim, é uma relação conhecida. Muito conhecida e já estudada. Vamos falar por que esse atraso com as ações de saneamento básico. É caro, é difícil, depende do quê? Então, o saneamento ele é o conjunto de serviços de infraestrutura que envolve abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, incluindo aí o manejo dos resíduos sólidos, a drenagem e destinação das águas pluviais. Então, normalmente, o que tem acontecido? As prefeituras elas acabam investindo apenas naquilo que aparece, né, facilmente para as pessoas. Então ela investe em limpeza urbana, mas não necessariamente numa destinação correta dos resíduos sólidos, e as obras, principalmente de coleta de esgoto, né, e tratamento de esgoto, acabam sendo relegadas a um segundo plano. Quer dizer, essas obras acabam não acontecendo e muitas vezes as prefeituras acabam preferindo, né, os políticos acabam preferindo investir naquelas obras que aparecem mais facilmente para as pessoas, tendo em vista, infelizmente, sempre uma possibilidade aí de reeleição, né, algum ganho político com isso. E em 2007, a Lei 11.445 determinou que os municípios elaborassem o Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse plano ele faz o diagnóstico, né, o município ele faz o diagnóstico e traça os objetivos e metas de universalização dos serviços. E esse plano ele deve ser aprovado pelo governo federal e é uma condição para que o município receba verbas para obras de saneamento. Ou seja, o plano é fundamental para que a real situação do município ela seja conhecida, é um diagnóstico. E apenas 41,5% dos municípios, como você mencionou na abertura, informaram possuir esse plano. Por outro lado, a política municipal de saneamento básico, ela traça diretrizes gerais para os serviços e, em termos práticos, ela cuida mais do planejamento e da operação dos serviços de saneamento. E apenas 38,2% dos municípios disseram que tem essa política definida. Então, sem o diagnóstico, né, oferecido aí pelo plano e sem essa operacionalização propiciada pela política, não há como resolver o problema do saneamento básico. E isso repercute no sistema de saúde, pois uma série de doenças acaba sendo gerada por um saneamento deficitário ou inexistente. E quando a gente verifica as propostas dos candidatos à presidência, né, da República, elas são, em geral, genéricas em relação a isso. Fica claro que, em muitos casos, não há sequer um entendimento preciso sobre o que está acontecendo e as repercussões que esse descaso tem para com a saúde pública, né? E é o tipo de gasto que muitas vezes não ocorre com as obras de serviço de saneamento, ele vai repercutir no sistema de saúde de uma maneira repetitiva, né, por conta aí de doenças sucessivas, de endemias, de epidemias que acabam sendo causadas pela falta de saneamento e que antigamente vitimavam mais as populações pobres, né, tá aí uma parte do descaso dos políticos em relação a isso, né, porque são normalmente populações mais fragilizadas e que têm pouco
poder de pressão, só que hoje, né, com a proliferação dessas endemias, né, com doenças como a dengue, zika, chikungunya, afetando de maneira, vamos dizer assim, mais democrática, entre aspas, a população como um todo, a pressão começa a aumentar. Então, é muito importante esse tipo de diagnóstico que o IBGE fez, no sentido de mostrar a realidade do saneamento no Brasil. Nós já comentamos a questão aí de, acredito que um mês mais ou menos, um pouco mais do que isso, nós comentamos a respeito de algumas situações relativas ao saneamento no Brasil, e esse diagnóstico do IBGE ele vem reforçar esse tipo de situação, deixando claro que sequer metade dos municípios no Brasil tem esse planejamento, tem esse plano executado. Quer dizer, é uma condição essencial para que o gasto, o dinheiro público, ele seja bem investido e traga reais benefícios para a população. A gente não pode pensar, por exemplo, na questão da proteção dos nossos rios, dos nossos mananciais. A gente tem uma questão muito crítica, não só na cidade de São Paulo, na região metropolitana, mas no interior de São Paulo, em outros estados, em relação ao abastecimento, né, fontes de águas limpas para o abastecimento. A gente não pode dissociar isso da questão da coleta e tratamento de esgoto. Muitas vezes as empresas, as concessionárias, elas cobram por um serviço que na prática elas não executam. Elas coletam o esgoto, só que não tratam adequadamente esse esgoto e acabam lançando isso em rios, né, em corpos d'água sem o devido tratamento, poluindo corpos d'água que poderiam ser utilizados como fonte de abastecimento, além de todo o problema de saúde que isso causa e o problema ambiental que isso causa, né? Então esse é um diagnóstico extremamente importante e preocupante, né? Um alerta que fica a população e para as pessoas prestarem atenção aí no que os candidatos estão propondo, porque é muito fácil propor, né? Fala assim, vou fazer, vou acontecer, vou investir e tal, né? Quero ver executar na prática uma vez a pessoa tendo sido eleita. E mais uma vez a responsabilidade nos municípios. Sim. Nos municípios. Então veja só, essa relação com o governo federal é difícil, porque você precisa acompanhar isso de perto, mas a grande responsabilidade hoje está na mão dos municípios também em relação ao saneamento básico. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, conversando conosco sempre às sextas-feiras. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos. Até a próxima semana.